Vocês já assistiram filme de invasão alienígena? Nunca? Tem um monte de filme bacana sobre invasão alienígena, desde os cômicos até os de terror. Agora, o ponto em comum que quase todos eles têm, o momento que te revela que tipo de filme vai ser, é uma frase que quando você escuta essa frase, você já entendeu tudo e você sabe que vai ser terrível. Qual que é a frase? Nós viemos em paz. Quando desce o ET da espaçonave e fala, nós viemos em paz, o que você sabe que vai ser? Eu preciso começar hoje o sermão dizendo que ele não é motivado meramente por impressões ou sentimentos relacionados a observar realidades políticas. Não é motivado por isso. Mas eu preciso confessar que eu começo já com o coração pesado. Porque eu ouvi na quarta-feira o discurso de posse de um dos meus presidentes. Deus me deu a bênção de ter dupla personalidade. E aqui eu oro pelo presidente Jair Bolsonaro e peço a Deus que dê sabedoria a ele. E nos Estados Unidos eu sou chamado por Deus para orar pelo presidente, assim como orei pelo presidente Donald Trump, eu oro pelo presidente Joseph Biden. Às vezes é mais fácil, às vezes é mais difícil. Mas isso não é apropriado para eu discutir aqui no púlpito. Mas o que eu quero contar para vocês é a tristeza que eu senti no coração. Quando eu vi no discurso de posse do presidente uma fala com a qual eu concordaria muito. Quando eu vi ele falar que é crucial nesse momento que os Estados Unidos retornem à sua unidade. Quando ele falou que é importante que as pessoas estejam unidas e juntas. Quando ele falou que deve haver unidade de propósito e que a nação precisa trabalhar junto. E eu concordo com tudo isso. No seu sentido literal, no que está sendo dito. Mas como um comentarista chamou atenção, no momento seguinte ele disse que para que isso aconteça na nação, é necessário que se declare guerra contra todos os supremacistas brancos, contra todos os retrógrados conservadores e contra todos aqueles que de uma forma ou outra não estão alinhados com a nova agenda. E o meu coração se apertou porque sou exatamente como o alienígena que desce da nave com uma pistola de laser dizendo nós viemos em paz, não tema. Para os mais jovens, o filme... Mais jovens não, assim, os meio jovens, né? Porque os muito jovens nunca assistiram. Se nunca assistiu, assiste A Invasão de Marte, que é uma comédia sobre invasão alienígena. Mas os mais, assim... Jovens maduros, que nem o Chico, devem lembrar desse filme, quando o alienígena sai com a pistola e fala nós viemos em paz, e começa a atirar nos soldados. Porque essa frase, vamos declarar guerra contra, e aí uma série de pessoas, ou precisa definir com muita clareza contra quem que é essa guerra, porque se ele disser guerra contra todos aqueles que quebram a lei, que desrespeitam a Constituição, contra aqueles que desrespeitam as liberdades, aqueles que querem tolher a liberdade de fala, aqueles que querem coibir a liberdade religiosa, ótimo. Guerra contra aqueles que são contra a Constituição. No caso daquela nação, a Constituição americana. Mas quando usa a frase solta, não bate. O chamado pela unidade não bate com uma declaração bélica em relação a um grupo todo de pessoas. Ah, mas é claro, ele se referiu a pessoas que ele chamou de terroristas domésticos. Mas vamos ver quem são esses. Vamos pegar as definições que estão sendo usadas hoje na sociedade americana e na brasileira, tá? Porque o que eu estou falando de lá é o que está se desenvolvendo aqui também. Geralmente, a categorização do quê?
de alguém que seja um radical fundamentalista religioso. Quem é o radical fundamentalista religioso? É você. Você acredita que Deus é o Criador de todas as coisas, que só há salvação por intermédio de Jesus Cristo, que todas as religiões podem até ter pontos positivos um ou outro, mas salvação é só por intermédio do Filho de Deus que morreu na cruz para pagar o nosso preço. Não é à toa que os cristãos na igreja primitiva foram perseguidos. Eu já disse para vocês, eles não foram perseguidos porque eles tinham uma religião diferente da dos romanos. É porque eles invalidavam a pluralidade religiosa dos romanos e afirmavam que há um só Deus. Outra coisa, quem que é o racista, o supremacista racial? Para mim, qualquer um que não creia que foi o ser humano que fez Deus à sua imagem e semelhança e que, portanto, é proibido fazer acepção de pessoas, qualquer um que não creia nisso, vai de um jeito ou de outro dividir as pessoas em grupos e em classes. E vai haver conflitos entre esses grupos e classes e não união. Mas uma das definições hoje em dia, aceitas na academia e na mídia popular norte-americana e brasileira, é que todos aqueles que disserem que há uma só raça, a raça humana, são essencialmente racistas que não percebem o seu privilégio branco e que estão usando isso como desculpa para oprimir os outros povos de minoria. Então dizer, há uma só raça, a raça humana, dizer que negar que as diferenças étnicas sejam diferenças raciais conflituosas em relações de luta de poder, negar isso é um ato que cabe na categoria daquilo que precisa ser combatido. E o meu coração se entristeceu ainda mais porque os atos seguintes que foram feitos demonstram exatamente isso. Exatamente isso. E não é coisa lá distante da terra do Uncle Sam, não. Só espera. É o nosso futuro próximo. É onde o mundo está indo. E não há uma só pessoa que analisando essas coisas, até mesmo aqueles que têm alguma simpatia por agendas mais internacionalizantes, por governos com ênfases mais sociais, até esses estão reconhecendo que no bojo de todas essas coisas, a igreja vai estar na ponta que recebe as pauladas e a pressão. O problema é que nós corremos um risco, e é isso que tem doído ainda mais para mim no coração recentemente. Porque às vezes eu estou vendo a igreja como um carrinho, uma brincadeira de criança de carrinho de mão, onde a igreja é aquela criança que está deitada no chão para andar com as mãos, e tem gente puxando a perna para um lado, gente puxando para outro, e gente puxando para outro. E tem que ter uma resposta bíblica. A gente não pode assumir uma dialética hegeliana, é isso que é. A filosofia é essencial. Vocês sabem que eu não fico citando filósofo de púlpito, pelo menos não fico indo dando essa ênfase, mas aqui eu preciso dizer. Há um filósofo alemão chamado Friedrich Hegel, e ele foi uma das primeiras pessoas a desenvolver a noção, na verdade ele formalizou, ele codificou em palavras, algo que desde a filosofia grega já estava lá purulando, que é a ideia de que o mundo progride, evolui, tendo como força motriz o conflito entre diferentes interesses. Ele diz que o espírito se fragmenta em partes e essas partes competem entre si na direção de uma síntese onde o espírito se torna de novo um só com ele mesmo. E que toda a história humana deve ser entendida como a luta entre diferentes partes, e essa luta funciona assim: você tem um interesse, você tem um interesse. Do conflito do interesse de vocês duas surge uma síntese melhor, mas essa síntese agora precisa ser oposta pelo interesse dela, para que surja uma nova síntese, que é o fruto do conflito. Então, todo o conflito social... Então, Marx pegou exatamente a ideia do Hegel, tirou o ladinho do espírito, fez a coisa ficar mais materialista, e disse, são as classes lutando entre si por poder econômico.
Darwin pegou e disse, não, é a luta pela sobrevivência das espécies que vai causando mutações genéticas e então ela produz toda a variedade que nós conhecemos de vida. Então toda a vida pode ser desenvolvida a partir dessa luta da natureza. É tudo essa mesma filosofia e ela hoje é dominante no mundo. E muitas vezes na igreja nós estamos deixando de perceber que o conflito não é o caminho. Vocês já ouviram a frase, a guerra leva à paz? Ela é verdade quando você está falando de uma guerra justa. Só a guerra traz a paz é quando existe algo errado que precisa ser consertado. Mas e quando eu não tenho algo errado que precisa ser consertado? Eu tenho luta de interesses políticos, cada um com o seu, que precisam se conflitar para criar algo novo, e esse algo novo eventualmente tem que ser oposto por um outro. Aí o conflito nunca vai trazer a paz, a síntese nunca vai existir. Mas nós vivemos num mundo que foi criado por Deus, onde existe verdade e existe mentira. Onde as relações são de antítese, não de síntese. Onde há o certo e o errado. Onde Deus divide porção seca e porção molhada no ato de criação. Onde Deus cria o homem e a partir do próprio homem cria também a mulher. E diz, são semelhantes, mas diferentes. Onde Deus cria o homem e diz, eu vou criar um processo para te trazer para relacionamento íntimo comigo, mas você vai aprender o que é ser o outro. E não misturar e ser uma coisa só. Meu coração quebra quando eu vejo a igreja se dividindo em lutas e conflitos, que tem como motivações subjacentes não o interesse do reino, mas visões pessoais, geralmente calcadas em senso de autojustiça. E autojustiça, meu Deus do céu, autojustiça é um negócio perigosíssimo. Chico, eu nunca perguntei isso para você, mas tenho quase certeza, te conhecendo, que assim como eu, se Deus virasse e falasse, você quer que por um dia eu te dê poder absoluto e tudo que você falar vai acontecer exatamente, você ia falar, não, muito obrigado. Não vou nem pegar os exemplos mais graves, mas imagina que eu estou preso no engarrafamento em São Paulo e Deus me deu esse poder, o que eu vou fazer? E de repente, 5.000 pessoas desapareceram? Mas a gente luta pelos nossos interesses e pelo nosso poder, sem perceber que Deus nos criou para outros propósitos. Deixa eu ler com vocês o que a palavra fala a respeito disso. Abra a sua Bíblia em Romanos 12, se você quiser acompanhar. Eu acredito que o nosso alvo precisa ser, como igreja, e precisa começar aqui, como parte da nossa fé arrependida em Cristo Jesus, precisamos estar unidos para o desafio que vem pela frente. Frase americana de soldados na época da Guerra Civil era, eu vou falar em inglês e dar a tradução para vocês, porque vários de vocês entendem. Either we hang together or we shall hang together. Hang significa ficar pendurado junto, mas é uma expressão de gíria para ficar junto também. E essa frase faz a seguinte brincadeira, ou nós ficamos juntos ou nós vamos ficar pendurados juntos na forca. Ou nós aprendemos a ficar juntos ou nós vamos ser pendurados juntos na forca. Eu acredito que se queremos estar unidos para o desafio, é necessário ter clareza que o verdadeiro desafio é a uma mente e uma voz glorificarmos ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A uma mente e uma voz glorificarmos o Senhor, Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 12, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional.
E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Mas em tudo isso, olha o que ele fala. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente, amai-vos de coração, é o que significa. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Pensa bem. Eu estar mais preocupado com a sua honra do que com a minha. Dar preferência à sua honra e aos seus interesses do que aos meus. No zelo, não sejais remissos. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação. Na oração, perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos. Praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos próprios olhos. O apóstolo Paulo está desenvolvendo aí, é nesse contexto que ele vai falar sobre os dons, ele vai falar sobre a nossa dignidade, sobre o cuidado da honra um do outro, sobre o cuidado mútuo. Tem tanta coisa que daria para desempacotar e gastar, daria para ficar muito tempo, ou pregar uma série toda de sermões aqui. Quem sabe eu faça isso mais para frente. Mas nesse instante, eu tenho um ponto central que eu quero que fique inculcado no seu coração hoje. Se não tivermos clareza de propósito, nós vamos nos morder e digladiar, mesmo como igreja, porque os interesses que vão nos dominar vão ser os nossos interesses próprios, o nosso orgulho próprio, o nosso senso de autopreservação e a nossa necessidade de provar a nossa justiça diante dos homens. E isso vai nos dividir, isso vai fazer com que o nosso testemunho se torne escárnio diante de um mundo que mais e mais vai nos odiar. Quando o apóstolo Paulo está preparando, e ele está preparando a igreja para o que vem pela frente, ele está dando essas instruções, ele é bem claro, é nisso que nós vamos glorificar a Deus. É quando nós aprendermos pelas misericórdias de Deus, que apresentar os nossos corpos em sacrifício vivo a Deus, significa viver uma vida onde eu compartilho com meus irmãos um propósito que não é nem o seu, nem o meu, mas o de Deus, para nós dois. E esse propósito determina que eu tenha a você em mais alta honra do que tenho a mim mesmo. É nesse contexto que vem várias das ordens que a gente usa o tempo inteiro. Vocês perceberam que tem vários versículos aqui que a gente pinça e usa, né? Chorai com os que choram e alegrai-vos com os que se alegram. Não vos conformeis com o presente século. Mas dificilmente a gente junta tudo isso como parte de um modo de instrução, de um modo de operação, de um modo de vida que nós vamos precisar ter nesses tempos. É sempre para a igreja isso, é claro. Mas nesses tempos é crucial se não queremos ser como crianças brincando de carrinho que vão machucar a perna uma da outra, porque cada um vai puxar para um lado, ou vai derrubar, vai entornar, ou não vai sair do lugar, vai ficar travado. É nesse contexto que ele fala, transformai-vos pela renovação da mente. É nesse contexto que ele fala, cada um pense com moderação a respeito de si mesmo. Notou que a questão do orgulho com a qual eu comecei o culto está conectado aqui também. 2 ou 3 vezes ele vai colocar o orgulho como a antítese de trabalhar juntos. E o que é o orgulho?
O orgulho é eu virar para você e falar, você acredita que deve haver unidade e que deve haver concessão e que na política é necessário cada um abrir mão um pouco para que haja algum tipo de acordo? Você fala, acredito. Eu falo, então, por exemplo, você é a favor do aborto. Eu acho que o aborto é assassinato. Você acha que é possível a gente chegar num acordo? Você vai virar para mim e falar, não, não é. Mas então sou só eu que sou radical? Mas dentro da Igreja de Cristo, se os nossos interesses são outros, se as nossas lutas são outras, é possível. Pensa, Paulo fala, de acordo com a graça que me foi dada, eu quero que você não pense a respeito de você mesmo além do que convém. Ele fala do corpo, descreve como o corpo trabalha junto, mas ele diz, é um só corpo, tem um propósito, cada parte entende a sua parte e se alegra em sua parte. Nós resistimos, como eu falei mais cedo, nós resistimos o ser colocado no seu lugar, quando devíamos orar e dizer, Senhor, me coloca no meu lugar. O meu lugar é bom, o lugar que o Senhor determinou para mim é bom, me põe no meu lugar. E eu preciso botar vocês no seu lugar também. Sabe qual que é o seu lugar? Um de honra maior que a minha. Eu preciso reconhecer que eu fui colocado aqui para servir você. E como pastor te ensinar que, na verdade, a recíproca é verdadeira, mas eu não posso demandar, eu não posso exigir, porque não são direitos meus, são responsabilidades suas. A minha obrigação é ter vocês num lugar de honra maior que o meu. Isso é colocar vocês no seu lugar em relação a mim. Mas isso é cada um de nós em relação um ao outro. Que Deus nos coloque no nosso lugar, nos quebrante e humilhe se precisar, para tirar do trono e botar no lugar certo. Porque eu garanto para vocês que esse lugar é melhor do que os falsos tronos que nós escolhemos para nós mesmos. Aí ele vai descrever que tipo de amor tem que ser, um amor não hipócrita, um amor de coração profundo, sendo zelosos e fervorosos, mas nunca julgadores. Olha que interessante. Zeloso no meu comportamento e caridoso no trato dos meus irmãos. Pacientes na tribulação e perseverantes na oração. A gente geralmente é irritado na tribulação, ansioso na tribulação e remisso na oração. Ele está pedindo. Paciente na tribulação, insistente nas orações. Mas a chave aqui é onde ele chega no final. E eu vou fazer um pulo, um salto grande por uma questão de tempo. Fica a promessa de desenvolver isso depois. Mas a chave é lá no versículo 16, quando ele fala ter o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de ser orgulhosos, condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos próprios olhos. O apóstolo Paulo não vai deixar por aí. Ele vai desenvolver. Eu quero pular para Romanos 15, para amarrar tudo isso. Estou dando para vocês cenas do capítulo final por antecipação. Em vez de fazer todo o processo do raciocínio por uma questão de tempo, hoje eu vou pular para onde Paulo vai chegar para amarrar esse pacote. E se prepara porque é uma paulada. Porque no capítulo 15, ele diz assim, ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Esse é o primeiro passo. Você é forte? Suporta as debilidades do seu irmão mais fraco. Não passa a mão na cabeça do pecado. Não valida e não entrega para quem exigir de você a validação do que é mentira e do que é pecado. Mas seja caridoso e amoroso com os mais fracos. Ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos, porque senão estaremos apenas procurando agradar a nós mesmos. Velho pastor, um grupo do Canadá, de pastores menonitas, estavam tendo uma discussão entre eles, e os menonitas daquela região eram muito radicais no legalismo, e a discussão era se podia ou não beber vinho, se era pecado ou não beber vinho. E um pastor mais jovem levantou e fez um discurso e disse, meus irmãos, eu acho que essa discussão é fútil, porque afinal de contas a Bíblia fala que o próprio Jesus bebia vinhos.
bebia vinho. Não só bebia vinho, mas transformou água em vinho. E aí um pastor bem velhinho pediu a palavra, levantou e falou, olha, eu queria lembrar o irmão, nós precisamos ser cuidadosos, eu sempre achei esse Jesus meio liberal. Quando eu não sei suportar a debilidade do meu irmão mais fraco, eu tento fazer valer a minha visão das coisas. Quem é o fraco, então? Portanto, cada um de nós agrade, presta atenção no que eu vou ler agora. Quantas vezes você já virou e falou, eu não estou querendo agradar os outros, não estou nem aí se agradei ou não agradei. Você já falou isso? Escuta bem aqui. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação. Agrade ao próximo no que é bom para edificação. Não é em qualquer coisa, não é ser um agradador, mas entender que eu sou responsável por agradar você naquilo que for bom para a sua edificação, para a nossa edificação conjunta. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Puxa para você as injúrias e agrada o teu irmão naquilo que edifica. Suporta o mais fraco. Isso não significa só tolera o mais fraco, significa apoia o mais fraco. E agrada o teu irmão naquilo que for lícito, que for bom, que funcionar para edificação. Porque esse é o exemplo de Jesus. A frase, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Queridos, toda a palavra foi escrita para que nós tenhamos nas Escrituras esperança e força exatamente para dias como esses. Funciona para todos os dias, mas em alguns momentos se torna mais crucial lembrar do que é essencial, para que não sejamos consumidos. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros. Ah, todo mundo pensando unidade, mas como que isso daí não é uma unidade baidiana? Como que não é meramente uma unidade de fala, que depois se mostra como fragmentação? Tende todos vós o mesmo sentimento. Como que era aquela musiquinha da Coca-Cola, antiga? Eu quero ver o mundo cantar em perfeita harmonia. Vocês não lembram? Tinha uma música bem antiga de propaganda da Coca-Cola, que tocava especialmente no Natal. Eu quero ver eu não vou tentar cantar aqui para vocês propaganda de Coca-Cola. Mas é isso que é o tipo de tende o mesmo sentimento? Vamos todos sentir igual? Às vezes a tentativa é de buscar um sentimento de nacionalidade. Sou acima de tudo brasileiro, amo minha cultura, um sentimento nacional. Às vezes um sentimento de classe. Então as mulheres aí tomem consciência de que nessa sociedade do patriarcado os homens vêm oprimindo vocês há anos e vocês precisam então, de alguma maneira, tomar consciência de que vocês são acima de tudo mulheres. Todo tenta o mesmo sentimento. E na igreja, qual que é o mesmo sentimento? Ele não dá no abstrato, ele diz assim, presta bem atenção. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros. É relacional. Não é um sentimento compartilhado, assim como uma sensação compartilhada ou uma identidade compartilhada, onde cada um consigo mesmo faz parte das vibrações. É o seu sentimento para comigo e o meu para com você. E entre todas as relações da igreja, tendes o mesmo sentir de uns para com os outros. De que tipo? Segundo Jesus Cristo. E é aí que ele chega naquilo que eu falei, que é o objetivo de tudo isso. Para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É o mesmo sentimento e a coordenação
dos nossos afetos, das nossas ações, com um propósito único, um direcionamento único, para que concordemente e em uníssono, uma só voz, glorifiquemos ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Você só está aqui, se você é um eleito, você só está aqui, porque Deus ainda quer se glorificar em você, na igreja. E se você não é um eleito, você só está aqui porque Deus vai te usar de alguma forma ou outra para fazer contraste com a glória dele manifesta na igreja. E se você ainda não sabe que é eleito, mas está ouvindo isso e se perguntando, será que sou? Se você está se perguntando, será que sou? Isso daí carne e sangue não revela, é o Espírito que testifica ao coração a vontade de ser participante da graça de Deus, porque o convite é a todo o que disser eu venho. Porque ninguém vem ao Pai, ao Filho, se Jesus não trouxer. E se o Pai não trouxer. Mas o propósito é esse, para que concordantemente e a uma só voz, glorifiquemos no nosso comportamento, na nossa resistência, na nossa ação, ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o propósito. A igreja precisa glorificar a Deus, o mundo precisa ver a glória de Deus presente e manifesta. Porque como João Calvino já disse há 500 anos atrás, até a natureza você pode usar como capa para disfarçar e esconder a glória de Deus. Que impiedade daqueles que, usando o mundo natural, que deveria testificar a respeito da glória de Deus, interpretam o mundo natural de forma a usar como um manto que cobre e os impede de ver o Criador. Que é o naturalismo tão dominante no nosso meio. Esse mundo mais e mais só vai ver a glória de Deus. Ele vai se cegar para a glória de Deus em todas as coisas. Eles vão ver a glória de Deus quando olharem para a igreja e ver que nós, quando perseguidos, chegamos mais perto uns dos outros e cuidamos uns dos outros. Que nós, quando o mundo nos ensina a cuidar de nós mesmos primeiro, cuidamos dos outros primeiro. Que quando o mundo nos ensina que a virtude moral de alguém está em cancelar todos aqueles que têm pensamentos diferentes, a Bíblia vai me ensinar a abraçar meu irmão e até mesmo suportar os irmãos mais fracos. Mas tê-los em mais alta honra do que eu mesmo. Aí o mundo vai continuar vendo essa glória. E Deus vai plasmar a glória dele na igreja até o ponto em que se cumpra o testemunho que ele determinou. Portanto, se isso tudo é verdade, olha a ordem final que Paulo vai dar aqui. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu, para a glória de Deus. Só a igreja tem essa mensagem de unidade. Acolhei-vos uns aos outros, no seu coração, na sua vida, na sua história, como Jesus Cristo nos acolheu, para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe.